A enxaqueca é uma das doenças neurológicas mais comuns e pode afetar pessoas de todas as idades. Muito além de uma simples dor de cabeça, ela pode provocar crises intensas, acompanhadas de náuseas, sensibilidade à luz, aos sons e até limitar as atividades no dia a dia. Sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com o médico neurologista Antônio Coimbra, que está mais uma vez com a gente aqui no Repórter Piauí Tarde. Bem-vindo novamente, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho como é que essa enxaqueca surge ao longo da vida da pessoa, às vezes lá desde a infância. Quais são o que causa essa enxaqueca no ser humano? A enxaqueca é uma doença crônica, das mais frequentes que a gente tem na medicina, e ela é uma doença de causas multifatoriais. Existe um fator genético, é muito comum ver várias pessoas na mesma família com enxaqueca, mas não somente isso. É uma doença que ela também tem uma influência muito forte do estilo de vida. Então, sono influencia, hábitos alimentares, humor, se a pessoa está mais ansiosa ou está mais deprimida, tudo isso tem influência na ocorrência das crises de enxaqueca. A partir de que idade é recomendado esse tratamento e como é que ele é feito no dia a dia? O tratamento da enxaqueca a gente pode dividir em dois pilares fundamentais. Um que é o tratamento da crise, quando a crise acontece, entrar com medicamentos que vão abortar aquela crise. Isso deve ser feito com orientação médica, tá? O outro pilar fundamental é o tratamento preventivo. E aí a gente pode entrar com alguns medicamentos para uso contínuo e também entra tudo que eu falei anteriormente da questão do estilo de vida da pessoa se conhecer, evitar o que são os gatilhos de crise para ela. A partir da infância, esse tratamento já pode ser feito, doutor? Sim. Agora, com relação ao, o senhor falou aí dos hábitos que influenciam bastante, tem algum em específico que prejudica mais a pessoa, que tem que ficar atenta com relação a isso? Isso é muito variável. A resposta para essa pergunta é: cada pessoa tem que se observar para saber o que é prejudicial a ela, o que é gatilho para ela. Bom, temos aí muitas pesquisas envolvendo a enxaqueca. Muita gente tem algumas dúvidas sobre algumas alimentações, aí, alguns tipos de produtos que podem ser consumidos ou não. A primeira questão é: o café é permitido? Quem tem enxaqueca pode tomar o café ou não? Como é que funciona isso? A resposta aqui é: depende da quantidade. Existe uma frase que fala que todo remédio, toda substância pode ser veneno ou remédio a depender da dose. Com café na enxaqueca não é diferente. O que acontece? O café, ele inclusive é componente de muitos desses remédios que são vendidos sem receita médica em farmácia para abortar crises de enxaqueca. Qual é o papel do café nesses casos? Ele atua fazendo uma vasoconstrição. Ele faz o quê? Com que os vasos sanguíneos que nós temos dentro do nosso cérebro, que eles fiquem mais contraídos. Isso potencializa o efeito dos analgésicos. E respondendo a sua pergunta em relação à quantidade de café que a pessoa pode tomar por dia, se for uma quantidade pequena, 1 a 2 xícaras pequenas por dia, tudo bem. O problema acontece quando ocorre um abuso, um excesso do uso de café, que a pessoa ela começa a se tornar, de uma certa forma, dependente daquilo. E quando esse café ele é reduzido a dose ou retirada de forma abrupta, frequentemente acontecem crises. Então a resposta é: café em pequena quantidade, com moderação, pode. Agora, em excesso, é vilão. Agora tem um alimento que é considerado vilão, porque tem pesquisas que comprovam isso. Pesquisas, inclusive, do Piauí, realizadas aqui no estado, a melancia. Por que a melancia, que é uma fruta tão saborosa, pode prejudicar quem tem enxaqueca? A resposta também tem relação com o que eu falei para o café. Se o café ele faz uma vasoconstrição dos vasos cerebrais, ou seja, se ele diminui ali o diâmetro dos vasos cerebrais, a melancia ela estimula a produção do óxido nítrico, que é uma substância que vai ter um efeito oposto. Ela vai ajudar a dilatar esses vasos e contribuir para a ocorrência da dor. Agora, no dia a dia, a pessoa que quer se cuidar direitinho com essa alimentação, o que é recomendado e o que ela precisa evitar?
Definitivamente, evitar esses alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, porque todos eles têm muitos conservantes, glutamato, que é uma substância estimulante e favorece a ocorrência de crises. Então, determinados tipos de queijo, presunto, salsicha, esses enlatados em geral. Bebida alcoólica. Quando exagera, tem muita gente que vai sentir a dor de cabeça, ou vai aumentar ali a crise da enxaqueca. Por que isso acontece também? A principal relação aqui é por conta da desidratação. Quem bebe bebida alcoólica muitas vezes esquece de ingerir álcool, desidrata e aí a crise acontece. Recomendação geral para todos que estão em casa, para evitar esse problema, para ter uma vida saudável no dia a dia. O que o senhor deixa para a gente? A palavra aqui é moderação e autoconhecimento. E sobre os remédios, só para a gente encerrar, aquela medicação que você toma por conta própria também não é recomendada, né, doutor? Tem que procurar um especialista. Exatamente, aí é que mora o perigo, porque muitas dessas medicações que nós encontramos de acesso muito fácil nas farmácias, inclusive sem receita médica, elas têm cafeína na composição. E o poder da cafeína com o analgésico associado, se for feito um uso crônico, sem orientação, pode transformar a dor de cabeça e tornar ela muito pior e refratária ao tratamento. Por que existe essa sensibilidade, às vezes, com relação à luz, ao som? O que acontece no cérebro com relação a isso? A pessoa que tem enxaqueca, ela tem um estado que a gente chama de hiperexcitabilidade, ou seja, é um cérebro que ele é muito sensível a estímulos. Então, luz, barulho e cheiro também, determinados odores também fazem parte do quadro de gatilhos e de componentes da crise da enxaqueca. Atividade física também é fundamental no dia a dia. Fundamental. E aí uma coisa importante é que a atividade física ela ajuda sim a diminuir a frequência de crises. Mas se você está na vigência de uma crise de enxaqueca, a recomendação é repouso. Doutor, muito obrigado pela sua participação e estamos sempre aqui à disposição. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.